Em nosso último encontro, estudamos alguns casos de homens de Deus que tiveram um esgotamento. Vimos o exemplo de Moisés no livro de Números, e há tantos outros cujas histórias estão nos livros do Velho Testamento. Homens que chegaram ao ponto de desejar que Deus lhes tirasse a vida. Tiramos uma lição para a nossa vida com o livro de Números e com o exemplo de outras pessoas da Bíblia que tiveram um esgotamento nervoso. É isso mesmo. Quando homens de Deus sentem-se esgotados, oram pedindo o que não devem. Por exemplo, que Deus lhes tire a vida. Mas porque eles têm um coração correto diante de Deus, Deus lhes dá uma resposta correta. No capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo registrou um texto muito profundo. Ele disse que não oramos o suficiente porque não conhecemos a vontade de Deus. Sabemos que se orarmos segundo a vontade de Deus, receberemos aquilo que pedimos. Mas o problema é que na maioria das vezes não fazemos a mínima ideia de qual seja a vontade do nosso Deus. Por isso, não oremos. Em Romanos capítulo 8, versos 26 a 28, Paulo afirma que devemos orar mesmo que oremos errado. Se você orar errado, mas o seu coração estiver correto diante de Deus, o Espírito Santo que habita em você e conhece a vontade de Deus, intercederá por você de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, se você orar errado e seu coração estiver correto diante de Deus, Deus dará a você o que é certo, mesmo que você não saiba o que é e como orar. Parece que funciona assim. Se o seu coração está correto diante de Deus, não tem como você não ser respondido. Mesmo que você diga, Deus me mate, estou deprimido, quero deitar e morrer. Deus não vai matar você, mas vai dar aquilo que você realmente precisa. No caso de Moisés, ele deu 70 homens para o ajudarem. Deus respondeu mais ou menos assim: Você acha que você tem que fazer tudo sozinho? Olha, Moisés, isso é um trabalho em equipe. Você precisa convocar mais pessoas do povo para ajudá-lo. Arrume 70 homens e traga-os ao tabernáculo. Eu porei neles o mesmo espírito que está em você. Isso não quer dizer que Deus tirou a liderança de Moisés. Significa que Deus dividiu a responsabilidade da liderança. Ele ordenou que Moisés repartisse essa responsabilidade com outras pessoas. Ele ungiu 70 homens. O sogro de Moisés já tinha sugerido que ele fizesse isso lá no capítulo 18 de Êxodo. Aparentemente, Moisés implementou a ideia quando Deus mostrou que isso era a ideia dele, e não do seu sogro, que não pertencia ao povo escolhido de Deus. Elias, você lembra? Orou falando que queria morrer. Deus respondeu: Elias, você anda negligenciando a manutenção do seu templo, o seu corpo. Agora deite-se aqui e durma um pouquinho. Então Deus fez cair um profundo sono sobre Elias, e quando estava no meio do sono, Deus o despertou e disse: Coma alguma coisa agora. A comida tinha sido providenciada sobrenaturalmente, e Elias comeu. Depois, Deus disse: Agora volte a dormir um pouco mais. As Escrituras dizem que quando Elias acordou do seu segundo sono, a energia que Elias ganhou com aquela carne durou 40 dias. Será que você, líder, não está precisando dormir um pouquinho mais? Olha, pense nisso, viu? Bom, se você ler todo o esforço físico que Elias fez quando desafiou os profetas de Baal, perceberá que ele estava esgotado fisicamente. Um dos versículos sobre restauração mais importantes da Bíblia é o Salmo 23, e verso 3, em que Davi diz: Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando negligencio o meu corpo ou o meu espírito e fico esgotado, tenho que passar por uma restauração. Em Números capítulo 11, Moisés foi a Deus esgotado, sem forças. Deus disse: Você precisa que sua alma seja restaurada, Moisés. Vou mostrar a você como fazer isso. Mostrarei alguns caminhos de justiça. Quero que você ande nesses caminhos de justiça durante 3, 5 anos. Os caminhos de justiça o levarão à restauração. É assim que Deus restaura o seu povo quando está esgotado. Não é como macarrão instantâneo, ou café instantâneo, ou chá instantâneo. Vivemos num mundo muito impaciente, não é mesmo? Queremos tudo instantaneamente. Deus não nos dá as coisas de maneira instantânea.
Pode ser que ele nos dê algumas coisas instantaneamente, mas a restauração que vemos na vida de Moisés é muito prática. Deus disse: mostrarei os caminhos de justiça que restaura sua alma. Reúna 70 homens para ajudar você. Divida a carga, Moisés. Vamos dar uma organizada por aqui. Vamos nomear algumas pessoas e delegar tarefas a elas. Tão prático como a receita que ele deu a Elias. O que chama a minha atenção é pensar que um homem tão importante quanto Moisés também pecava e chegava ao seu limite. Chegava ao seu limite. Isso mesmo. Sabe que isso me consola até? Eu não sei quanto a você, mas consola-me quando vejo essas características tão humanas nos personagens da Bíblia. Faz-me bem ver que eram seres humanos comuns, como eu. Assim não me sinto um caso perdido, não. Muitas pessoas pensam que quando nos convertemos, deixamos de ser humanos. Por isso acho importante que a Bíblia aponte as características humanas de seus personagens. Eles não são personagens mitológicos. São pessoas comuns, são tão humanos quanto você e eu. Mas acontece que eram seres humanos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso podiam fazer tudo o que fizeram. Gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa no livro de Números. No capítulo 22, lemos a história da jumenta de um profeta. Você lembra? Deus queria fazer algo naquela ocasião, mas não encontrava um homem que o enxergasse, ouvisse e fizesse aquilo que ele queria. Deus tinha uma mensagem para dar, e não encontrava um homem que falasse por ele. Sendo assim, Deus encontrou um burro que o enxergava, e foi através dele que Deus falou. Lembra? Através da jumenta de Balaão. Quando eu estava fazendo o seminário, tive sérios problemas teológicos. Eu tinha uma questão martelando a minha cabeça, e tinha dúvidas quanto à inspiração das Escrituras. Um dos meus maiores problemas era essa história de Números 22. Por alguma razão eu fiquei fixado nessa história. Perguntei aos meus professores super conservadores: escuta, eu tenho que crer que Deus falou através de um burro para ser salvo? Eu não sei por que a fixação nessa pergunta, mas eles ficaram realmente preocupados comigo. E começaram a fazer reuniões de oração porque eu tinha feito aquela pergunta. Você é salvo por causa da sua visão a respeito da inspiração da Bíblia ou porque crê no Evangelho de Jesus Cristo? Bom, na verdade, essa era a minha pergunta, mas eu me fixei na questão do burrinho. Para mim, era difícil acreditar que Deus tivesse falado através de um burro. Você já viu um jumento? Já ouviu o barulho que ele faz? Se você observar um jumento, perceberá porque não é nenhum elogio chamar alguém de jumento. O fato de Deus ter falado através de um jumento desafiava muito a minha fé. Conheço um pastor que certa vez foi a um banquete para donos de hotéis. O evento aconteceu numa cidade turística e sua principal fonte de renda eram os hotéis. O pastor foi convidado a fazer a abertura do banquete. Muitas vezes, em ocasiões como essa, os pastores ficam em evidência. Ele fez a abertura do programa em que viria a ter momentos de constrangimento. O mestre de cerimônias contou várias piadas. Toda vez que ele contava uma de suas piadas, as pessoas olhavam para o pastor se perguntando o que ele tinha achado. O pastor não sabia como reagir. Todos sabiam que ele era um pastor. Será que ele deveria rir das piadas? Ele não estava confortável com aquela situação. Será que ele deveria demonstrar que não estava gostando daquela história? Como é que ele deveria reagir, hein? Foi então que lhe veio esse pensamento. Como Jesus reagiria? Através das Escrituras, ele sabia que Jesus gostava de reuniões como aquela. Jesus participou de banquetes com publicanos e pecadores. Ele não era contra festas, contra reuniões e festivais. Ele ia nesse tipo de evento. As pessoas gostavam da sua presença. O pastor ficou pensando em como Jesus reagiria. Foi então que orou. Senhor, como é que o Senhor iria lidar com essa situação, hein? Nesse momento que teve a revelação de que Jesus os amava. Então lhe ocorreu: será que amo essas pessoas? Será que elas sabem que eu as amo de verdade? Ele estava sentado em frente ao prefeito da cidade.
O prefeito tinha problemas com bebida e já estava bêbado quando eles começaram a conversar. O prefeito estava muito bêbado. Mais uma vez o pastor pensou: será que eu o amo? Será que ele sabe que eu o amo? Então o pastor começou a orar. Senhor, dê-me algum tipo de abertura para que eu possa mostrar a esse homem que realmente o amo. Um estava sentado de frente para o outro. Naquele momento, o prefeito falou para o pastor: Ei, pastor, tenha um bom conselho para o senhor. Quando entrei para a política, alguém me disse: não chame as pessoas pelo que você vê nelas, mas pelo que elas realmente são. O pastor respondeu: Prefeito, muito obrigado pelo seu conselho. Na verdade, acho que ele é tão bom que farei um sermão sobre ele. Não chame as pessoas pelo que você vê nelas, mas pelo que elas realmente são. O prefeito respondeu: se você fizer um sermão baseado nesse conselho, eu vou à sua igreja para lhe ouvir. É só dizer para minha secretária quando será, e eu estarei lá. O pastor ficou impressionado com o que tinha ouvido. Foi então que lhe ocorreu um pensamento. Ele falou para o prefeito: sabe, prefeito, hoje o senhor solucionou uma dúvida teológica que eu tinha há anos. Ele disse. Ah, é? E como assim? O pastor disse. Quando eu estava no seminário, era difícil para mim acreditar que Deus pudesse falar através de um jumento. Mas agora ele falou comigo através do Senhor. O Senhor acabou de solucionar uma grande dúvida para mim. O prefeito achou aquilo incrível e caiu na gargalhada. Prometeu que iria ouvir o pastor pregar aquele sermão. E foi mesmo. O título do sermão era Chame-os pelo que realmente são. O pastor acha que naquela noite teve uma revelação em relação a Números 22 e ao prefeito daquela cidadezinha ele deve alguma coisa. A revelação foi a seguinte: de onde tiramos essa ideia que Deus usa apenas supercrentes? Que Deus só faz super coisas através de super santos? Como eu já havia dito quando estudamos o chamado de Moisés, isso é um mito, não é verdade. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns que estejam dispostas a ser usadas e trabalhar. Creio que precisamos disso, de pessoas com disposição para trabalhar para Deus. Sabe, no livro de Números, vemos a grandeza de Moisés, seu esgotamento e o seu pecado. Percebi que assim como Deus usou aquele jumentinho, também usou Moisés, porque ele estava à disposição de Deus. Deus quer usar a você e a mim se estivermos à disposição dele. Ei, você já se colocou à disposição de Deus? Se ainda não, faça-o agora. Deus quer lhe usar para fazer coisas extraordinárias.